Meus irmãos, podem sentar. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e eu peço a gentileza dos irmãos de ficarem com as suas Bíblias abertas. Capítulo número 16, e o verso de número 30 e 31. Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31, que nos diz assim a bendita palavra do Senhor. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meus queridos irmãos, amigos e internautas que estão acompanhando conosco este culto, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos é para nós, crentes ocidentais, sem sombra de dúvida, um dos textos mais preciosos e importantes da Bíblia Sagrada. Se os irmãos observarem o versículo 9, porque nós queremos falar sobre a salvação por Jesus para a família. Porque nós entendemos pela Bíblia que todos os problemas que existem nas famílias, especialmente aquelas que não servem ao Senhor ainda, poderão ser resolvidos, começar a ser resolvidos quando elas entregarem suas vidas a Jesus. Não existe terapia que resolva um problema de uma família que não estiver com a sua vida entregue ao Salvador. A salvação é o ponto inicial para a reconstrução da casa. E os irmãos vão observar que todos os fatos que nós vamos narrar, e que foram narrados por Lucas, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nesse versículo de capítulo número 16, este corte, essa perícope, ela trata exatamente do que Deus pode e faz para alcançar uma casa. O primeiro ponto que eu gostaria de falar aos irmãos é como Deus operou para que o Evangelho chegasse até a nós. Porque o Evangelho não chegou para nós por um passe de mágica. O Evangelho chegou para nós através da pregação do Evangelho. E se pregava o Evangelho em um tempo em que não tinha o Evangelho. Não existia o texto que eu estou aqui nas minhas mãos agora. Lucas estava aqui nessa viagem. E eles pregavam Jesus pelo que ouviram e pelo Velho Testamento. E Paulo estava desejoso de ir para uma outra terra. E a Bíblia, ele diz que o Espírito Santo de Deus o impediu de ir para aquele lugar. E de noite, ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus lhe deu uma visão. Para situar onde Paulo estava, ele estava onde hoje é a Turquia moderna. O Império Romano dominava a costa de todas as terras banhadas pelo Mediterrâneo, a Europa, o Oriente Médio e o norte da África. Era um grande império, numeroso em terra, em escravos e pessoas. Mas o que eu achei interessante é que quando aquele varão macedônio
E aí nós começamos a entender porque a Macedônia já é uma parte deste mundo ocidental. Até agora o evangelho estava sendo pregado somente no Oriente. A primeira viagem missionária de Paulo ficou somente no Oriente, na galáxia. Mas agora Deus, na sua infinita bondade, resolve alcançar outra metade da terra. E aí ele dá uma visão a Paulo, que aparece um varão macedônio, que diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. E por que ele diz passa a Macedônia? Porque do extremo do Oriente até a Europa existia uma estrada, uma estrada romana chamada Egnata, a principal estrada romana, que ela saía do Oriente, passava costeando ali o Mar Egeu e entrava na Europa. Então a visão, o que Paulo entende é exatamente isso: eu vou pegar essa via, eu vou passar e vou chegar na Macedônia. O que para Paulo era chegar na Macedônia, para nós era o evangelho chegando para outra metade do mundo, na qual nós vivemos, e quem pode dar glória ao nome do Senhor por isso? Sem essa visão, não tinha chegado não. É por isso que Paulo lá na frente, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Ele chega, e a primeira cidade que ele chega é uma cidade chamada Filipos. Irmãos, o ambiente era completamente hostil à pregação do evangelho. O ambiente grego e romano era uma anticultura à fé cristã. Preste atenção. A cultura daquele povo, os valores daquele povo, a religião daquele povo, a política daquele povo, a justiça daquele povo, era completamente diferente do evangelho. Primeira coisa, a família, o modelo de família da Bíblia não existia lá. Não. O modelo de família grego-romana era colocando uma mulher como um ser completamente desprezível. No Império Romano, mulher não tinha direito nem à cidadania. Lá naqueles tempos, naquele lugar que Paulo chegou, as mulheres serviam somente para procriação. E as relações homoafetivas, elas eram normais. Os homens tinham as mulheres para procriar e tinham os meninos para ter prazer. É este o ambiente que Paulo chega para anunciar Jesus. O governo era despótico, era um império que conquistava à força e tornava os seus conquistados escravos. Na espada, quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem tinha bens tinha que favorecer o império, e a justiça era comandada por este império. Existia sim uma justiça. Existia um sistema de governo, existia um sistema judicial. Roma era regida por um sistema judicial. Quem aqui fez direito estudou, que aprendeu que direito romano é a base de todo direito do Ocidente. E existia lá também, pastor, a Suprema Corte Romana, que eram os júris, os prudentes, daí vem a palavra jurisprudentes. E esses homens, eles estavam acima da lei. Eles podiam julgar pelo costume, pela lex romana, que era a lei romana, mas eles poderiam entender qualquer coisa e o que eles entendessem era lei. Agora parece, irmãos, nós dizemos, nós estamos sofrendo no Brasil, a igreja está sofrendo no Brasil. Quando foi que a igreja não sofreu? A igreja que Deus vai tirar da terra
É uma igreja que está gemendo, não é uma igreja que está festejando. O que eles passavam naquele tempo, nós estamos passando hoje, e outras gerações irão passar com a diferença. Era simples. Você quer Jesus? Quero. Você vai servir de espetáculo, lá nas arenas romanas. Se não negar, você quer? Quero. Então vá, ser comido pelos leões. Mas teve um dos heróis da fé que disse: se os leões não vierem contra mim, eu irei de encontro aos leões. Eu vou me abraçar com eles. E eles vão proporcionar a minha entrada lá no céu. E o encontro com o meu Salvador. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Aleluia. E Paulo vem com a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que ele, no sábado, acordou-se e procurou um lugar para orar. Olha como é a oração importante, pastor. E é interessante, irmãos, eu gosto de observar uns detalhes. Paulo já estava ali liberto, já era um crente, estava liberto do judaísmo. Porque o judeu no sábado, ele não podia caminhar um tiro de pedra, 1 quilômetro. E Paulo saiu para caminhar. Então o judaísmo já tinha saído dele. E só ele estava cheio de Jesus de Nazaré. Aquele que lhe apareceu na estrada, aleluia, de Damasco. E quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? E ele disse, vamos procurar para orar. E quando ele chega no lugar que ele vai orar, ele encontra uma mulher comerciante chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma tinta que pintava tecido, deixava o tecido vermelho. E a Bíblia diz, é interessante que a Bíblia diz que ela servia o Senhor. Quer dizer, ela conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia o Salvador chamado Cristo. E Paulo chegou e apresentou. Olha, as irmãs são... Eu não sei, eu já disse no culto passado, eu não sei que mistério é esse. Mas a primeira crente de todo o Ocidente, de todo o mundo, da história, foi uma mulher. Aquela mulher, Lídia, vendedora de púrpura. Será que dá para você dar um glória a Jesus? Aleluia. E ali começou, irmãos, o evangelho a ser proclamado. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo começou a pregar o evangelho. Mas aí ele pregava o evangelho, Jesus salva, Jesus salva, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, ao terceiro dia ressuscitou. Era um escândalo. Por quê? Porque o panteão de deuses greco-romanos era o dono do trovão, era o dono do relâmpago. E agora ele está apresentando um Deus que entrou em Jerusalém sentado no jumento. Enquanto os gregos apresentavam Thor com seu martelo, batendo no céu e fazendo trovões, Paulo disse, não, esse se deixou ser crucificado por vocês. Agora tem uma diferença de vocês, é meio homem, meio Deus. Esse aqui era homem 100% e Deus 100%. O de vocês nunca viram ele em carne e osso. Agora esse aqui andou pelas ruas de Israel, caminhou no meio do povo, foi visto depois de ressuscitado por mais de 500 testemunhas. Ele se fez carne, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, 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 vivo. Mas, irmãos, observem que para os gregos que estavam sendo evangelizados, era uma pregação derrotista. E por que eles aceitaram? Porque o evangelho é, por definição, poder de Deus. Aleluia. Para a salvação de todo aquele que crê. E quem pode resistir o poder de Deus na sua vida? Aleluia. Nem homem forte, nem poderoso, nem grande, nem pequeno. Se ele não se dobrar diante de Deus agora, ele se dobrará de toda forma no último dia. Mas todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Escute,
não existe pregação do evangelho sem perseguição. É impossível. Quando o evangelho começar a ser agradável às pessoas, ele deixou de ser evangelho. Nós temos hoje muitos clubes sociais, onde as pessoas se reúnem no domingo, se sentam numa cadeira confortável, tem ar-condicionado, e é chamado um pregador para massagear o ouvido delas. É clube social. O evangelho de Deus, não. O evangelho de Deus nos incomoda. O evangelho de Deus denuncia o nosso pecado, o nosso erro. O evangelho de Deus nos humilha e exalta a Cristo. Se você vê uma igreja que tem uma cadeira fofa para o homem, que tem um louvor bom para o homem, que tem um ar-condicionado bom para o homem, Deus está longe dela. A igreja que Deus quer é a igreja que renuncia tudo e adora a Ele como único e suficiente Salvador. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não pode ter uma igreja confortável. Não. O que eu estou dizendo é que o motivo de ir a esta igreja não pode ser este. A nossa igreja é linda. A nossa igreja é linda, é linda, é linda. Uma construção antiga. Agora, nós não viemos aqui pela beleza dessa igreja. Não. Nós temos uma mídia, irmãos, maravilhosa. Mas nós não estamos aqui por causa da mídia maravilhosa. Nós não estamos aqui por causa dessa banda. O nosso vocal é do céu. Só no céu vai ter o igual. Mas nós não estamos aqui por causa deles. Nossos pastores são bênçãos. Nos atendem, nos escutam, mas nós não estamos aqui por causa dele. Sabe o que é que nos trouxe aqui? Um homem chamado Jesus. Aleluia. O centro não deve ser nós. O centro tem que ser... O centro tem que ser Ele. Logo, a igreja não é um ajuntamento para dar conforto. A igreja é um lugar para conduzir as pessoas para o desconforto do ponto de vista de reconhecer a sua falha. É bom reconhecer que está errado. É bom ter seu pecado denunciado. É bom a Bíblia lhe confrontar. Dói. Porque Jesus disse assim, aquele que quiser vir a mim, se deite nessa banheira de flores. Foi assim? Aquele que vier vir após mim, negue-se a si. Aí disse o que mais? Tome. Preste atenção, tem um detalhe. Quando Jesus tomou a cruz, ele caminhou para a vida ou para a morte? Para tomar a cruz é caminhar para caminho de morte. Morte para nós mesmos e vida para Deus. Que morra nós mesmos dentro de nós e que Deus nasça dentro da gente de tal forma que não tenha espaço para nós, mas somente Ele, que Ele reine, entronize na minha vida e na tua. Tu quer levantar a tua mão e dar glória a Ele. Nós podemos até mudar a arquitetura, mudar os bancos, mas o centro, pastor, tem que ser Jesus. O motivo do culto tem que ser Jesus. O que atrai as pessoas tem que ser Jesus. Nós podemos colocar aqui, trazer lá do meu interior, lá de um sítio do meu interior, um pregador, e os irmãos virão, e o evangelho fará efeito. Ele não é um poliglota, ele não é uma pessoa que passou para a academia, mas ele abre a boca e fala de Jesus e alegra o nosso coração, porque quando Jesus é chamado, ele diz, eu estou presente, eu estou aqui. Jesus deve ser o centro do culto. Aleluia. Escuta o que eu vou lhe dizer. Primeiro, Paulo foi perseguido pelo diabo. Versículo 16 e 18 do capítulo 16. A pitonisa, endemoniada. Porque o texto não diz que ela estava proferindo elogios a Paulo. Se Paulo ficou irritado, pense aqui comigo. Os irmãos, olhem aqui comigo. Vamos raciocinar. Se Paulo está pregando o evangelho, chega uma pessoa, são pregadores do Deus Altíssimo. Ele não vai se incomodar com isso. Agora, se chega uma pessoa possessa, zombando, é assim que eu entendo. Se eu estiver errado, professor, o senhor me corrija. Viu, pastor Daniel? É assim que eu entendo. A minha ideia é que aquela mulher endemoniada chegava tipo um escárnio. E aquilo foi irritando a Paulo.
Aí Paulo disse, eu vou despedaçar essa macumbeira, essa mulher agora em 10 pedaços. Paulo levantou a mão, aleluia. Sem ira e sem contenda. E diga, o Senhor te repreenda. E aquela mulher ficou livre do demônio, de quem pode dar glória ao nome do Senhor. No lugar do povo celebrar pela libertação da mulher, Paulo foi perseguido pela sociedade. Vê bem, irmãos, entenda o negócio aí. A pessoa era prisioneira do diabo, Deus usou o apóstolo para libertá-la. No lugar do povo da cidade agradecer, os donos, que a mulher era escrava, junta a turma da cidade de Filipos, faz um alvoroço, leva ele para os pretores e fazem falsas acusações. Falsas acusações. Olha, irmão, eu acho muito triste as pessoas hoje, como elas têm facilidade. Os meios de comunicação, as mídias hoje estão na palma da nossa mão. Mas como elas têm facilidade de falarem mal de um irmão. Irmãos se degladiando. Irmãos, exército que briga entre si, se acaba. Quando você não puder falar bem, se cala, vá orar por ele. Não, mas eu acho, não ache. Não, mas eu pense, vá dizer a Deus. Não, mas pode, vá dizer a quem pode resolver. Conta tudo para Jesus, aleluia. Dá parte na delegacia do céu, o delegado de lá resolve tudo. Pode ir à audiência com o juiz dos juízes e com o advogado dos advogados. Eles resolvem a causa. É bom que você já resolve tudo de uma vez. Quando está falando com o advogado, já está falando com o juiz. A sua causa vai ser resolvida e quem pode dar glória ao nome do Senhor. A sociedade perseguiu eles. E entregou eles para as mãos das autoridades, que era para proteger Paulo por ser cidadão romano. Mas as autoridades perseguiram Paulo como? Castigando. Irmãos, eu não sei se alguém aqui já teve a experiência assim da mãe dar uma chinelada quando era criança. Um cinto. Né? Esses jovens não vão entender não. Mas eu dou graças a Deus pelo homem que inventou ferro sem tomada, sem tirar a tomada. Isso é um santo, merece o Oscar. Porque a tal da tomada de ferro, quem tem da minha idade sabe o que é. Aquilo ali não precisava a mãe da gente nem dizer que ia dar, só era pegar. Irmão, dói. Agora pensa aí. 40 açoites com vara. Aplicado por um verdugo. Um cidadão forte. Que era preparado para machucar. E depois desse castigo, olhe para mim e entenda. Eles foram para um castigo maior. Porque eles foram levados para o cárcere. Eles não foram socorridos para um hospital. E a Bíblia diz que eles foram levados para o cárcere interior. Então tinha um cárcere exterior. Eles foram levados para a masmorra. Ficar lá no escuro. E eles não tiveram seus pés presos pela corrente. Eles tiveram seus pés presos no tronco. E sabe o que é o tronco? Era um instrumento de tortura. Que causava cãibras horríveis. Agora imagina aí, Paulo, santo de Deus, pregador do Evangelho, com as costas doloridas, abertas, machucadas. As cãibras do corpo não tinha como se escorar. Quem era preso em tronco não escorava-se em lugar nenhum. Mão e pé. Triste. À meia-noite, quando a dor, porque irmão, não dói na hora não, dói quando esfria. Misturou a dor da ferida com a dor do tronco. Aí Paulo disse, agora é a hora de murmurar. Agora vamos reclamar. Porque, irmãos, que geração fraca está sendo formada.
geração do mimimi. Né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, no meu tempo, respeitando, claro, essa questão do bullying, né? É uma coisa sistemática que faz mal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, no meu tempo de criança, lá na minha cidade, apelido fosse crime, nós estávamos tudo presos. Porque todo menino lá tinha apelido, irmão. Mas a gente jogava bola descalço, arrancava o tampão do dedo, amarrava ali um pano, um trapo, né? Chegava em casa, a mãe olhava, passava sabão, no outro dia estava zerado. Zerado. Era uma geração diferente. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo, à meia-noite, quando as dores eram mais intensas, ele lembrou-se do livro de Salmo. E ele disse: Estevão, vamos resolver esse negócio. Porque batalha de crente, ele vence com louvor. Aleluia. Quem já ouviu esse corinho, batalha de crente, ele vence com louvor. Parece que Paulo viveu aquele corinho. E eles começaram a louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Daqui a pouco o louvor foi passando. Aleluia. Passou a atmosfera, a mesosfera, a endosfera. Entrou na sala do rei. Ele olhou e disse: eu vou resolver. Só um minuto. Eu vou resolver. Eu não vou derrubar a cidade não, mas eu vou fazer tremer só lá onde eles estão presos. Quem crê nisso, levanta a mão e dá um glória a Jesus. Tremeu. E sabe o que é que eu dou glória a Jesus, irmão? Naquele tempo não tinha coluna de ferro feita como essa aqui. Não, era construções rudimentares. E como é que a cadeia não caiu na cabeça deles? É porque o Deus que fazia tremer segurava. E a Bíblia diz que foram abertas as portas da prisão. Foram soltos os troncos dos seus pés. E agora o carcereiro, quando tenta se suicidar, Paulo intervém e diz: não faça tal mal. Nós estamos todos aqui. E é exatamente aqui que eu quero lhe chamar a atenção. Esse texto é como um funil. Ele afunila até chegar no carcereiro. É como se todos os eventos que ocorressem com Paulo fossem para ele chegar nesse carcereiro. Porque ele repreendeu, libertou a endemoniada, ninguém creu. Ele foi açoitado, a pessoa podia ver, né? Rapaz, esse homem pregando, ninguém creu. Mas quando chegou no carcereiro, aleluia. Eu quero chamar a atenção a você que tudo isso que Paulo passou e sofreu foi para que o evangelho chegasse em uma e que essa pessoa ganhasse a sua família. Dá para medir aí o amor que Deus tem pela família, aleluia. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? E a salvação chegou naquela casa. Aquele homem pergunta: que farei para ser salvo? No versículo 30. Irmãos, que coisa interessante. Ele ter essa noção de salvação. Aí Paulo dá a receita: crê, aleluia. Aleluia. Senhor, porque Ele é Senhor, é dono, manda no céu, manda na terra, manda em tudo. Mas não crê somente em tu. E aí ele usa a conjunção, a soma, crê tu e a tua casa. Aleluia. Aí quando o evangelho entra, o cenário muda. Agora Paulo é levado para a casa do carcereiro. Tem as suas feridas lavadas. É servido uma refeição. E naquela noite, aleluia. Glória a Jesus. Versículo 31 a 34. Aquele sofrimento terminou com um banquete
e batismo nas águas. Quem pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Tudo isso que Paulo passou para alcançar uma família. Para que a salvação chegasse em uma família. Meus irmãos, eu quero encerrar com 4 aplicações para a tua vida. A primeira é que nunca o ambiente será favorável para o verdadeiro evangelho. Nunca. Para o verdadeiro evangelho, o ambiente nunca será favorável. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo o ambiente não sendo favorável, o evangelho de Deus em ti sempre prevalecerá e sempre triunfará. E quem pode dar glória ao nome do Senhor? A segunda coisa é que os sofrimentos da nossa existência, como aqueles de Paulo, eles nos conduzirão a lugares excelentes. A estrada do sofrimento, o fim dela é a cidade chamada Glória. Então, se você está caminhando nessa estrada da dor, do sofrimento, não te incomoda. Logo ali na frente, tem uma passagem chamada esperança, chamada presença de Deus, chamada glória. Você vai desembocar direto lá. E quem pode dar glória ao nome do Senhor? A terceira coisa é que tudo vai afunilar, vai bifurcar para a salvação da tua casa. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Talvez você tenha hoje, irmãos, um dia desse, Deus me despertou para orar, alguns dias, pelo meu pai. Meu pai, ele era um bom pai, cuidava muito bem da gente, mas meu pai era idólatra, muito idólatra. Foi criado por 3 tias católicas, muito católicas, e ele era muito idólatra. No gabinete dele tinha uma estátua do Padre Cícero desse tamanho, grande. Eu já era crente. Ele tinha medo de eu chegar até perto dela. Né? E eu comecei a orar pelo meu pai. Agora, irmãos, eu orava sem crer que Deus iria salvar meu pai. Eu não cria. Sabe o que foi que aconteceu? Deus salvou meu pai. Porque você pode dizer, meu pai é duro, minha mãe é dura. Mas a salvação para ti e para a tua casa. Eu tenho uma irmã conhecida minha, que o marido dela era um terror. Esse homem chegava embriagado de madrugada em casa, encontrava a Santa de Deus orando, mandava ela levantar, fazer uma lasanha. É troço difícil de fazer. Quando a irmã terminava de fazer a lasanha, ele pegava e quebrava. A irmã orou. Jesus salvou o marido dela. Aleluia. Eu conheço uma irmã que o seu marido ia deixar ela durante 20 anos. Ele ia deixar no Batutino da Liberdade, pastor. Ele ia deixar. Tinha cuidado com a esposa, mas não era crente. Ela orou 20 anos para o matutino que ele levava. Jesus salvou o marido da irmã. A salvação chegou em você. Ela vai chegar na tua casa. Aleluia. Fica de pé nesta noite. Eu quero orar nessa noite por algumas pessoas. Eu quero saber se aqui, em nosso meio, tem alguma irmã que é casada, mas tem desejo de ter filhos, mas ainda não conseguiu engravidar. Tem alguma irmã aqui? Se tiver alguma irmã aqui que esteja nessa situação, quero orar por você. Se não é porque Deus já abençoou todas, não é? Porque eu fiz uma campanha dessa de oração lá no Jardim Paulistano, quando eu dirigia lá. Tinha umas 10 irmãs casadas há muito tempo, não podia ter filho. Até quem não queria já mais ficou grávida. Eu quero orar por pessoas que está servindo ao Senhor. Eu não vou chamar para vir aqui à frente porque nós não temos espaço. Mas eu quero orar por você que é crente, mas seu pai não é. Você é crente, seu filho não é. Eu quero orar por você, jovem, que deseja casar. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois de aceitar Jesus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. A minha vida solteira aqui foi maravilhosa.
Mas a minha vida de casado, irmão, é 1000 vezes melhor. Aleluia. Você quer casar, tem desejo de casar? Eu vou orar por você. Às vezes você já tem namorado, é noivo, ou está esperando, né? Porque tem um versículo, né? Esperei com paciência no Senhor, né? Aí depois tem... Vai passando a idade, aí o versículo muda. É aquele que vinha a mim, de modo algum eu lançarei fora, né? Sei em qual versículo você está. Mas eu sei que Deus tem na sua casa para você. Eu nunca orava pedindo uma namorada, eu orava a Deus pedindo uma esposa. Por isso que eu assombrei minha namorada, porque com uma semana eu já pedi ela em casamento e já marquei a data. Você está precisando que Deus abra as portas para você casar? Deus abre. Deus tem para dar. Escuta, Deus tem para dar. Ele não tem para emprestar. Ele dá dado. E não lança em rosto. Eu quero orar por você, crendo que Deus fará um milagre. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesta hora, por estarmos aqui em família, te apresentando esse servo, essa sua serva, que às vezes tem um filho, uma filha que não é crente ainda e sofre com isso. Esta jovem ou jovem que tem pais que ainda não são crentes, que o Senhor entre com salvação. Meu Senhor, eu te oro. Nesta hora te pedindo que o Senhor alcance as famílias com salvação, como alcançasse a do carcereiro. Eu te apresento, Deus, os jovens, os namorados, noivos, que estão esperando em ti portas abertas para casarem. Abra as portas. E aos jovens que estão em idade correta, que estão te orando, providencia dentro da tua casa. Nós te oramos, ó Deus, grato, e te louvamos, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Deus abençoe a igreja.